Irmãos, vamos dar sequência, à reunião. Vamos passar para a segunda parte. Queria pedir aos irmãos que pudessem retornar para os seus lugares. O pessoal que está embaixo, espero que o café não venha atrapalhar a reunião, senão a gente vai ter que suspender o café, viu? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos ao Teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo Seu amor incondicional, Seu amor que nos atraiu a Ti, através do Teu Filho, que ali na cruz se entregou em nosso favor, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede estarmos juntos aqui reunidos para dentro do Teu nome, e queremos apenas depender de Ti, que o Senhor nos conduza aqui nesta manhã, nessa segunda parte da reunião, reconhecendo o Seu senhorio, reconhecendo a nossa insignificância, mas reconhecendo que em Ti podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos abrir para ruminar. O Jorginho teve aí uma sequência de domingos aí falando a respeito de doar, de oferta, e nós gostaríamos de abrir esse tempo para que os irmãos pudessem expressar aquilo que o Senhor colocou no coração através do partilhar do nosso irmão, tá? Entendendo que é um ruminar, não é para vir compartilhar. Às vezes a gente tem um costume de chegar aqui e querer compartilhar uma mensagem, não é esse o sentido. É que nós possamos dizer aquilo que o Senhor falou no nosso coração a respeito da mensagem que foi transmitida. Amém? E eu queria até iniciar lendo um versículo que chamou muita atenção, e eu queria dividir aqui com os irmãos. Entendendo que o dar começa com Deus. Cadê o povo aqui do... Jonathan, socorro aqui, o microfone tá solto aqui. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu vou começar do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E o versículo 5 me chamou muita atenção, que fala assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, O amor de Deus é tão grande, não pode medir. E a Bíblia fala que Ele deu o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. E aí a gente vê a questão do dar. Aquele hino que cantou, nosso amor é baseado na troca, Então, se eu recebo alguma coisa, eu quero dar. Então, se eu tenho um irmão que está chegado a mim, que me visita, que liga para mim, então esse irmão eu posso retribuir isso. Mas aquele que não tem essa mesma disposição, não faz isso, não faz. Isso não quer dizer que não ama, Mas porque não pratica dessa forma, a gente acaba deixando de lado. A gente acaba achando que não tem que dar, não tem que ter aquela reciprocidade por conta de que nós não recebemos. E aquele hino retrata muita coisa para nós a respeito da questão do dar, do amor, do fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto está exatamente nisso, de nós nos doarmos para o Senhor. Então, se nós temos uma vida de entrega ao Senhor, nós vamos ter vai fazer a diferença, que nós não vamos olhar para o outro segundo a carne, nós vamos olhar para o outro segundo a vontade de Deus. Então, esse versículo aqui me chama muita atenção no que diz respeito, não somente fizeram, como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. E quando a gente vê, o Senhor, Ele sempre viu o futuro, Quando Ele passa ali, ele foi para Jerusalém, e Ele sabia que Jerusalém, o que era que ocorria, ali era que apedrejavam, matavam os profetas e apedrejavam aqueles que foram enviados, Mas a gente percebe ali em Lucas, no capítulo 9,
ali no versículo 51, que diz assim que ele, ao se completar os dias, né, ele sabendo que ia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Ele sabia do que ia passar ali, então ele se deu, ele se entregou, né, em amor ao Pai, e agora nós podemos desfrutar desse amor dele por nós. Amém? Eu queria parar por aqui e deixar aberto para os irmãos. Os avisos estão comigo, né? Que o Senhor nos conduz aqui nesse tempo. Queria ler com os irmãos aqui 2 versículos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu, 15, e ele morreu por todos, para que aquele que vive já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O outro versículo está em Efésios, sobre esse assunto que nosso irmão trouxe, irmãos. Interessante, a gente estava conversando com os irmãos hoje de manhã, o irmão mencionou, né, que é um tema complexo, esse tema de oferta na vida da igreja, por ser tão criticado, né, justamente pela falta de entendimento que até mesmo nós, irmãos, temos a respeito dessa questão de dízimos e ofertas. E o irmão traz textos e essa explanação maravilhosa aqui para trazer clareza a respeito do que de fato temos feito e o que devemos fazer com relação a esse tema, que é ofertar ao Senhor. E nós lemos aqui que o Senhor, Ele morreu por todos nós, para que nós possamos viver inteiramente para Ele. E inteiramente isso está incluído também a nossa condição financeira, né? Tudo que nós temos é do Senhor. O tema da ministração é o dar começa em Deus. O Senhor deu o seu Filho, o Senhor Ele tem nos dado toda a provisão, tudo o que necessitamos. E nós precisamos entender que isso é dele e que nós devemos nele buscar a direção para administrarmos todas as coisas que são deles, que já não são mais nossas. A partir desse entendimento, irmãos, o Senhor, Ele mesmo vai mover os nossos corações para irmos em direção a todas as necessidades. Em Efésios, o Jorginho, ele ministrando, eu acredito que ele tenha lido esse texto, é onde fala que o que rouba, os irmãos puderem me ajudar, estou lembrado, é no capítulo 4, acredito. Estava com o texto aqui. (4:23, Jorge? 28.
Aí diz assim: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para seu benefício próprio, antes, para que tenha o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. A palavra ela nos exorta, não sei exatamente o texto onde está, mas a gente buscar primeiramente o interesse do outro antes do nosso, irmãos. Se o Senhor ele tem nos abençoado, né, isso tocou muito no meu coração, se o Senhor ele tem nos abençoado, primeiramente é para que possamos ter o privilégio de sermos abençoadores, né? E nos dispor os nossos corações a abençoar os nossos irmãos com alegria, né? Esse é o princípio, é isso que deve reger nosso coração. A gente não deve ser constrangido. Existe vários mecanismos na vida do cristianismo aí que os homens eles utilizam para que praticamente eles forçam as pessoas a tirar, às vezes, daquilo que é necessário, aquilo que vai suprir suas necessidades básicas, para estar indo em direção a interesses que, na verdade, não é o do outro, mas de um sistema em si, né? Que precisa ser alimentado, que precisa girar. E os homens, praticamente, eles são coagidos a estarem ministrando, a estarem entregando mensagens tendenciosas para que isso aconteça. E nós que, graças a Deus pela sua misericórdia, temos tido um entendimento da palavra, nós podemos fazer isso com entendimento, irmãos. Isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus, de fato, ela traz luz para nós, né? Que possamos ser fiéis a essa palavra, né? E aquele que não tem o entendimento a respeito disso deve buscar a clareza com relação a isso, porque nós podemos estar fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor, nos enganando, né? Achando que a gente está ofertando, mas a gente precisa entender qual é a motivação do nosso coração. Nós precisamos entender que nós somos mordomos na casa do Senhor, né? O irmão falou muito sobre isso. Nós somos administradores na casa do Senhor, e o Senhor ele quer mostrar a necessidade do irmão A e do irmão B, já que ele tem te abençoado, para que você também possa ser um abençoador, né? E é nisso que consiste a bênção, né? A bênção ela não é retida, né? A bênção ela precisa prosseguir. Que o Senhor nos ajude. Tá alto para a ovelha esse. Respondeu João, né? João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eita glória, né? Para mim essa mensagem é riquíssima. E teve outra passagem que chamou minha atenção também. Foi lá em Romanos, que fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? E tem a chave que eu ganhei do meu coração: tudo que chega às nossas mãos é semente e pão, fruto de expressão da vida dele em nós. E a outra chave também é: dar é a expressão de quem ele é. Dar é a expressão de quem ele é, porque ele ama dar e dá sem medida. E quando nós retemos a bênção que ele dá,
certo? Muitas vezes nós ficamos fragilizados e não entendemos. E temos aprendido nessas grandes e longas jornadas que é melhor dar do que receber. Obrigado pela oportunidade. Paz, irmãos. Geralmente os incrédulos, eles criticam muito essa questão dos dízimos e ofertas, né? Tem pessoas que eu já ouvi falar muito assim que eu vou dar dinheiro a pastor. Reparem só como está a coisa desvirtuada, né? Como está distorcida. Então, alguns dizem até, eu não vou ser crente não, porque eu não vou dar meu dinheiro para pastor. Essa é a fraseologia que a gente vê geralmente em pessoas que não conhecem a Cristo. Então elas acham que vão passar, poxa, agora eu vou ter que ficar dando meu dinheiro. Imagine só como a coisa ficou desvirtuada. Mas por que isso? Por que isso acontece? É porque houve uma distorção proposital do propósito das ofertas ou dízimos. Houve uma distorção proposital e esse propósito foi maligno. Ou seja, o que é que a Bíblia diz? Veio o inimigo e semeou o joio. Então, o perfeito ficou ofuscado, né? Aquilo que é perfeito, aquilo que é de Cristo, ficou ofuscado pelo joio. O joio é o mau ensino, é o ensino distorcido. Mas o propósito das ofertas e dos dízimos está aqui, irmãos, ó. Atos 4:34, acompanhe, por favor. Aqui, Atos 4:34. Se o sistema da cristandade, do cristianismo, seguisse isso aqui, muito provavelmente os incrédulos, eles não falariam o que eles dizem, né? Como nosso irmão trouxe para nós, nosso irmão Jorge. Ó, Atos 4:34. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu. 35. E levava o dinheiro aos apóstolos para que o quê? Dessem aos que precisavam de ajuda. Olha aí, irmãos, né? E o que é que se diz? Que não havia necessitados. Ó, 34, não havia necessitados entre eles. Interessante, né? Ou seja, se fosse uma congregação, todos seriam de classe média. Ou se fosse mais baixa, todos estariam no mesmo nível, mais alto. Por quê? Porque os irmãos ficavam atentos às necessidades uns dos outros naquela época, né? Onde as pessoas estavam vivendo realmente impulsionados pelo Espírito. Então, olha aqui, irmãos. Olha aqui na Escritura qual é o objetivo dos dízimos e as ofertas. É para uma pessoa só? Não. Como nosso irmão colocou, nosso irmão Jorginho, não era para uma pessoa só, como a gente vê hoje no sistema da cristandade, onde um homem sozinho, ele arrecada toda a oferta e dízimo dos irmãos, e é ele sozinho que decide. Isso é distorcido. Então está aqui o objetivo. Qual é o objetivo dos dízimos e das ofertas? Para que não haja necessitados entre nós. E damos glória a Deus, irmãos, porque nós estamos conseguindo enxergar isso, né? Damos glória ao Senhor. Nós não somos melhores do que nossos irmãos, que talvez não estejam conseguindo enxergar direito, mas vamos agradecer ao Senhor que nós consigamos ver isso. O objetivo dos dízimos e das ofertas é para que não haja necessitados entre nós. Amém, irmãos. Graça e paz. Vou ser breve. Não sei qual foi o domingo, mas o irmão ele tocou no assunto da viúva pobre. Ele chegou a ler aqui e o Senhor ele estava sentado próximo ao gasofilácio, observando todos aqueles que iam pôr a sua oferta, o seu dízimo. E o que chamou a atenção do Senhor foi aquela ação daquela viúva. Além de ser viúva, era pobre. Ela botou 2 moedinhas. Ele falou até da moeda, né? Que é um valor tão irrisório, tão pequeno. E o Senhor não se importou com aqueles valores que aqueles homens botaram, porque o Senhor ele vê a intenção do coração. Como você oferta,
Qual o propósito da sua oferta? O Senhor olha primeiro o nosso coração, porque é no coração que o Senhor quer trabalhar. O Senhor não se preocupa com dinheiro, não precisa de dinheiro. O Senhor é dono de tudo, da prata e do ouro. E se você tem, é porque Ele colocou na sua mão para que você seja um canal, uma fonte. Porque o trabalho do Senhor é no nosso coração, que foi corrompido por causa do pecado. Nós nos tornamos avarentos, nos tornamos gananciosos. E todo esse cenário que a gente vê de dar, de receber, começou com o Senhor, é o exemplo para nós. Ele quer trabalhar o nosso coração, tirar de nós a avareza. Então, quando Ele olhou aquela mulher, colocando as moedinhas, talvez ela não tivesse nada, mas o coração dela foi junto no gasofilácio. Ela colocou também o coração dela lá. E quando o irmão tocou assim, deu aquele start assim, a gente lê tanto, mas o Senhor chama sempre a atenção quando um irmão ou qualquer outro irmão ou irmã está lendo a palavra, vem e abre os nossos olhos, que o Senhor Ele quer trabalhar no nosso coração, irmãos. Ele não quer que crente seja avarento, seja amante de dinheiro, porque Ele fala, né, que é para juntar tesouro no céu, onde não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem. E é nessa hora que a gente vai trabalhar, depositando no banco celestial, como o irmão falou, olhando para a obra do Senhor, conhecendo a vontade do Senhor, usando o dinheiro para você depositar lá no reino com o seu coração. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós, tirar toda a avareza. O amor ao dinheiro diz que é a raiz de todos os males, mas o dinheiro vai ficar aí. Que o Senhor nos ajude a não ser avarentos e conhecer o propósito dEle no nosso coração em relação ao dinheiro. Amém. Paz, irmãos, eu só queria ler alguns versículos, poucos, que está em Atos 20, a partir do versículo 33, que Paulo fala ali para os irmãos de Éfeso. Aí ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Eu sempre falo que a necessidade do meu irmão é uma oportunidade para mim, né? E quando oramos, a gente sempre ora: Senhor, dai-nos pão e semente. Pão para suprir as nossas próprias necessidades, porque o Senhor está preocupado com isso, mas nos dê semente para semear no coração dos irmãos, né? Suprindo a necessidade daqueles. E essa é a vida da igreja, né? A vida da igreja é essa, é servir uns aos outros, né? É suprir a necessidade uns dos outros. A gente não pode ser egoísta e querer tudo só para nós, né? Esse espírito do egoísmo, individualismo está aí fora, mas a igreja está aqui para fazer a diferença, né? Então nós não somos egoístas, a gente precisa dividir o pão, né? No caso, a gente dividir a semente que temos, né? Que o Senhor tem nos dado, e isso é um privilégio, a gente poder ajudar aqueles que estão precisando. Obrigada. Amém. Eu gostaria de ler Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 36.
Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Quando o Jorginho estava compartilhando, o compartilhar dele, ele repetiu muito essas frases, que esse assunto não é um assunto do homem, ele não nasce no homem. Ele nasce em Deus, deve continuar em Deus e deve terminar em Deus. Não é um assunto que procede do nosso sentimento, é um assunto que vem do céu. Os céus passa em nossa vida, por isso que lá em Coríntios, está aqui anotado também para colocar, diz o texto lá: cada um contribua segundo o quê? Propor. Mas quem é que propõe? É Deus. O assunto está em Deus. Nós precisamos entender, e apenas fazendo acrescentar aqui ao que Jaime falou, quando aí diz lá que não havia necessitado entre eles, havia realmente uma situação que a igreja, em amor, compartilhava os bens, mas isso não é a centralidade. Os irmãos entendem o que eu quero falar? Na Bíblia, você vai encontrar diversas situações pelas quais a igreja precisa contribuir, mas o foco do assunto não é a necessidade do irmão. Inclusive tem um texto, se você lembrar você pode me ajudar aí, que não deve ser feito por necessidade. Não tem um texto que diz assim? Mas por uma proposta de Deus, o que deve me mover não é a necessidade, mas por uma proposta de Deus no meu coração. É Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Isso vai falar do seguinte, que eu não vou me mover por necessidade, e aí eu gostaria de aproveitar, eu cheguei a colocar para Jorginho, que se ele pudesse, ele trouxesse esse assunto aqui. Existe no serviço público o que chamam de penduricários. Você já viu dessa expressão? Penduricários. São um bocado de coisas que foram criadas e que não eram originais, né? Não eram, foram acrescentando ali, e depois tem um bocado de coisa que acabou saindo do plano original. E o que eu quero falar é que na vida da igreja, por causa da ideia humana, por isso que nós queremos enfatizar aqui que é Deus quem produz, nós começamos a fazer coisas que estão erradas e que não são bíblicas, e nós precisamos corrigir. E aqui eu vou citar uma com um pedido até, e eu posso falar em nome do presbitério, baseado na palavra de Deus, que a gente deixe de praticar. Você já viu aquela rifinha? Já viu? Há uma necessidade e a igreja começa a fazer uma rifinha. Não tem nenhuma fundamentação bíblica sobre aquilo. Nós fizemos, e nós temos que admitir. Quando eu falo nós, porque se o irmão fez, eu também fiz, porque nós somos parte do corpo de Cristo, né? Nós fizemos, tem um serviço, tem a sala do serviço de crianças, vamos fazer uma rifinha. Me desculpe, mas não tem nenhuma fundamentação bíblica. Se tem a sala do serviço, ou se precisa comprar o ar-condicionado, ou se precisa comprar cadeiras, nós precisamos, como assembleia, trazer o assunto, conversar e pedir que Deus coloque em nosso coração e possamos ofertar alguns movimentos que estimulam a ação. O maquinário humano não está em Deus. Não está em Deus, e a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a corrigir.
Então, por favor, vamos rasgar as rifinhas. Não pratiquemos mais. É um pedido baseado na palavra de Deus. Na Bíblia não tem rifinha. Você quer ver uma outra coisa que a gente faz que não está de acordo com esse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Nós, focado na necessidade, focado na necessidade, começamos a fazer uma listinha no meio do povo de Deus também. E isso está um pouco em moda. Está um pouco em moda. Isso não quer dizer que seja bíblico, tá? A necessidade, ela precisa ser atendida, mas precisamos olhar os meios que Deus tem para trazer. As nossas ideias, irmão, não servem. Desculpe lhe dizer. Se a obra é de Deus, ela vai ser mantida com a providência de Deus. Cremos nisso? Não fique triste não. Se você fez sua rifinha aí, se arrependa, conserte, mas não faça mais não, que Jesus não se agrada, não está em Deus. Você quer ver outra coisa? É pedir recursos a quem não é crente para a obra de Deus. Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Porque é como se você estivesse dizendo para o ímpio que Deus precisa da ajuda dele. Vem cá, Deus precisa da ajuda do ímpio? Precisa, irmão? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa. Se não tem recurso, é porque Deus não quer fazer. Se não tem o dinheiro para fazer, pare tudo que você está fazendo, vá colocar seu joelho no chão, como alguns irmãos, coloca também a cabeça no chão. Tem uma criança que faz isso, eu acho lindo. Vá orar, perguntar a Deus, é para fazer? Deus, então mande os recursos. Mas se Ele não mandar o recurso, para tudo, seja fiel. Na nossa caminhada, nós precisamos entender, porque se o ímpio vem e nós recebemos recursos que são de pessoas que não creram para a obra de Deus, o ímpio acaba achando que ele tem direito. Porque quando eu leio a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você viu algum ímpio contribuindo com a obra de Deus? Alguém tem algum versículo aí que me mostre? No Novo Testamento, no Velho você pode até usar lá, que algumas pessoas que não eram de Israel contribuíram lá com a construção do templo, com algum material, é verdade. Mas no Novo Testamento, o texto que eu encontro na Bíblia, falando dos gentios, daqueles que não são crentes, é que ele saiu do meio dele, nada recebendo dos gentios. É o que eu encontro. Então eu não posso pedir para a obra de Deus a pessoas que não são crentes. Na Bíblia, você tem alguma classe de pessoas que precisam ser listadas, que devem receber ajudas. É interessante falar sobre isso. Já não é mais ruminar, viu, Renato? Já não é mais ruminar. Mas deixa eu vou falar o que está no meu coração. Olha só, na Bíblia tem uma classe de pessoas que devem receber ajuda. Eu vou citar ela ligeiramente, por causa do tempo, nós não vamos pegar versículos, mas outra ocasião a gente pode fazer isso. Jaime citou os irmãos necessitados, está na Bíblia, mas não é só eles. Jesus disse assim: os pobres sempre os tende convosco. Sobre aquela mulher que derramou aquele unguento, mas ela praticou boa ação para comigo. O que é que Jesus está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que existe uma hierarquia, que existe um modelo, um padrão, mesmo no que toca às ofertas.
Quando você chega a Atos capítulo 6, diz que as viúvas dos gregos, as viúvas dos helenistas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E ali são eleitos 7 diáconos de alto padrão. Né? Se fosse hoje nos estádios de futebol, ia dizer os diáconos padrão FIFA. Aqueles diáconos ali eram diáconos, que maravilha, viu? Um deles era Filipe, o outro era Estevão, que foi martirizado logo em seguida. De boa reputação e cheio do Espírito Santo. Para quê? Para servir as mesas. Para servir as mesas. Olha só. Então quer dizer que para eu servir a mesa, eu tenho que ter boa reputação e eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Quando você chega lá em Timóteo, ele vai falar sobre atendimento, o critério que nós devemos utilizar para falar, para servir as viúvas. A gente quer trazer algumas demandas para a igreja cumprir ou ajudar, que não são demandas bíblicas. Nós devemos fugir do assistencialismo. Jesus era a pessoa mais preocupada com o pobre que já houve na terra, mas ele as assistia no sentido de gerar nela uma disposição para que ele dizer: agora eu não quero mais ser assistido, eu quero assistir. Amém? É por isso que o texto que o irmão leu aqui mais cedo diz assim: aquele que roubava, que furtava, não. Antes do quê? Olha aqui, ele roubava, agora não faça mais isso. Pelo contrário, faça o quê? Trabalhe, para que tenha o quê? Me ajuda. O texto diz para que ele tenha com que acudir ao necessitado. Não é isso que está aí? Eu estou mudando a palavra. Então, presta atenção. A palavra de Deus, o foco dela é que Cristo seja formado em nós. E Cristo formado em nós, Ele vai capacitar cada um de nós, cada um que estão aqui, para que sejam fortalecidos e ajudados para poder ajudar a outros. Isso em todas as esferas, no espírito, na alma e no corpo. Nós temos um mundo faminto, mas não é só, irmão, de pão, não. Eles estão famintos do pão de Deus. E a igreja tem essa proposta. Como é que ela vai estar pronta se ela não aprendeu no básico? Então, as viúvas, lá em Timóteo, não vou abrir o texto, depois você pode pegar, tinha um critério para atender a viúva. Poxa, Marcelo, mas não está certo que eu tenho que atender viúva? Olhe, de acordo com o texto de Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, não lembro agora, nós não temos nenhuma viúva que deva ser atendida aqui, conforme aquele critério. Não temos. O que tivemos mais próximo disso foi irmã Esther. Quem cuidou aqui de irmã Esther, levanta a mão. Que bênção, hein? Aquele plantão, hein, Liz? Maravilha. Não tinha filho. E eu digo até para você, o marido dela era funcionário público e ela era aposentada. Só que não tinha filhos. Não tinha parente próximo. Quem ela tinha? A igreja. E aqui nós chegamos um momento que tivemos que tomar uma decisão. Vamos levar eles para um internato? Tivemos essa conversa. Vamos levar ele para um internato? Ou vamos cuidar? Foi uma reunião de serviço, eu lembro como hoje. A Jones ainda estava aqui. E a decisão que o Espírito Santo colocou, disse assim: nós vamos cuidar. Vamos levar ele até o túmulo. E o Senhor nos conduziu. Houve dificuldade. Havia buraco nos plantões, né, Liz? Corre aqui, cadê Lourdinha? Lourdinha, ajuda aqui que está com buraco no plantão. Tinha que ter gente lá 24 horas. A igreja participou disso. Está escrito lá no céu. Aquela viúva não tinha ninguém.
não tinha filhos, não tinha parente. A casa que eles moravam foi uma casa de doação. Eles tinham um documento lá na casa, e quem morou lá na casa ou quem esteve na casa da irmã Esther sabe, isso realmente foi um privilégio que Deus nos deu. A casa, eu não sei se tinha 40 metros quadrados, eu acho que não. Tinha não, né, Emílio? O quarto dela dava uma cama de casal e não dava para você andar. Houve um momento, quem acompanhou bem a história, que irmão Sergino ficou cego, porque ele insistia que a gente não deveria estar lá para ajudar ele, e ele queria fazer as coisas sozinho. Sabe como é velho, né? Eu estou fazendo cirurgia nas vistas esses dias, eu estou começando a entender o que é ficar velho. Mas, na verdade, eu não sou tão velho assim, né, gente? Vamos lá. Irmão Sergino decidiu que ia ficar em casa sozinho. O que é que aconteceu? Tomou uma queda, hein, Jorginho? Partiu aqui, ó, quase morre. Aí a gente tomou a decisão, o senhor não vai ficar mais em casa sozinho. Tá vendo esse casal aqui, Emílio e Zilda? Eu vou citar vocês. Muitas vezes deram plantão lá. Como era o plantão, irmão? O plantão era ir para lá, dormir ou ficar acordado. Porque às vezes não dormia direito, não era, Emílio? Mas ele não abusava muito bem. E a gente cuidou daqueles velhinhos até o final. A igreja tirou do tesouro, das finanças, porque o dinheiro que eles ganhavam era muito pouco. E irmã Esther, irmãos, gostava de esconder dinheiro debaixo do colchão. É sério. Joilson, esposo de Suzana, que sempre trabalhou com a Kombi, levando para lá e para cá, disse que quando irmã Esther e irmão Sergino morresse, ele queria ficar com aquele colchão. Uma determinada ocasião, nós fomos pegar a irmã Esther com a ambulância no Hospital Português, e teve que pagar a ambulância, todo mundo duro, mexe aqui, mexe ali. Aí, o que é que faz? Não estávamos preparados para aquilo, tomamos dinheiro na mão do vizinho da frente. Rapaz, naquele dia mesmo, a gente veio descobrir que dentro, debaixo do colchão, tinha um bocado de nota de 50. Você sabe como é velho, né? Gosta de... O banco do velho é ali o colchão. Mas Deus nos ajudou a cuidar de irmã Esther. Deus nos ajudou. Ali era uma viúva. Eu te pergunto, tem alguma viúva assim entre nós hoje? Não seja escrita, diz a Bíblia, nenhuma viúva que não tenha no mínimo 60 anos. Aí diz assim, e que ela tenha sido piedosa. Olha só, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que para eu dar uma assistência, precisa ter piedade. A pessoa vive na devassidão e diz assim, irmãos, eu queria levar a cesta básica. A resposta é não, vá trabalhar. Tem que ser piedosa. A Bíblia, irmão, é o livro que mais nos ensina a educar o ser humano. É o que mais nos ensina. Então, essa viúva também, estou falando apenas de um item. Ela não deve, se ela tiver filhos, os filhos devem ser encorajados a atender a necessidade da viúva. Para quê? Para que a igreja possa acudir os que são verdadeiramente necessitados. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Pode olhar depois. Então, existe um critério. O que eu estou querendo falar para você é que a ajuda, ela existe, mas ela é criteriosa. Tanto no receber, como no administrar. Não é à toa. Agora a Bíblia também fala sobre aqueles que estão servindo na obra. E aqui eu queria também passar um lumicolo, para que a gente fique claro a respeito disso. Se alguém se propõe a estar servindo, primeiro isso deve ser fruto de comunhão com Deus. Irmão Cleito, parece que foi Cleito de Contagem, ele conversando conosco, ele falou,
Os irmãos têm notado, ultimamente, tem algumas pessoas que estão se dizendo obreiros, ou entrou em alguma escola de obreiros, e saem para a obra, vão pregar o evangelho, sem adequada comunhão, sem estar sujeito na comunhão local, sem ter direção do Senhor para o assunto, e quando chega lá, ele começa a mandar a conta para a igreja. Tenho isso aí, tem isso aqui para pagar. Irmão, novamente o mesmo princípio. Se Deus lhe chamou, Ele é responsável. Amém? Ele vai garantir. Agora, você está em comunhão com a igreja local. Esse é um lado. É aquela pessoa que pode estar saindo e não teve a comunhão adequada, primeiramente com o cabeça, que é Cristo, depois na comunhão do corpo, e ele sai para fazer e acha que é de qualquer maneira. Desencabeçamento. Não tem direção do Senhor. Talvez ele tenha que aprender algumas lições, inclusive a de passar necessidade. Mas quando eu olho para Paulo, ele diz assim: aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Tanto você está abastado, como também passar fome. Ué, irmão, apóstolo Paulo passou fome? Não só passou fome, como tomou chicotadas. E no final, ele recebeu uma visão da parte do Senhor, que ele deveria ser oferecido por libação, por sacrifício, e ele foi martirizado. O final da vida de Paulo é numa prisão, e ele diz lá, ele escreve: todos da Ásia me abandonaram. Você quer seguir esse caminho? Não espere aplauso. Se fizeram o que fizeram com Jesus, imagine com seus seguidores. É porque a gente às vezes quer ser melhor que Jesus. Então, o que eu quero dizer é que se alguém vai sair para algum serviço externo, primeiramente ele precisa estar vivendo bem na comunhão local, ter direção da parte do Senhor para isso, e sair em comunhão. E se a igreja local entende que isso está coberto, ela pode contribuir, estar junto com esse irmão. Eu não sei se você sabe, mas eu vou falar algo que é importante aqui. Isso não é algo de segredo nosso, mas das ofertas que nós recebemos aqui, nós aprendemos com uma localidade que entendemos ser bíblico, tiramos os dízimos dos dízimos. Não é isso, Jorginho? O Jorginho está ali responsável. E esse dízimo dos dízimos é para atender exclusivamente a demanda da obra. E é desse dinheiro que oferta para um irmão que está viajando. Às vezes a gente oferta para o Felipe. É desse dinheiro que a gente oferta para o irmão Délcio. É desse dinheiro que a gente oferta para a viúva do Dino, que é a irmã Miriam, né? E outros irmãos, e também irmãos entre nós que estão envolvidos com a obra. Solange, né? Mas é só desse não. Também das ofertas normais, se houver necessidade, é feito. Mas é separado dízimo dos dízimos. Para quê? Para atender a demanda exclusiva da obra. Agora, esta obra, ela precisa estar jungida à comunhão. Havia na igreja de Antioquia profetas e servindo eles a quem? Tem dúvida de que eles estavam servindo, irmão? Me ajuda. E servindo eles ao Senhor. Não está servindo a fulano, nem beltrano, nem a instituição tal. Está servindo ao Senhor. Disse agora o Espírito, olha quem é a autoridade. Disse agora o Espírito Santo: faz o quê? Separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Para o quê? Para a obra que eu tenho chamado. Nós queremos sair sem o Espírito Santo dizer nada. O Espírito Santo falou alguma coisa? Houve jejuns? Houve oração? E eu quero aqui aproveitar
para a glória de Deus, não é para a glória dele. Dá um testemunho acerca do Felipe, o pai dele está ali. Eu soube até algo recente que me alegrou mais ainda o coração. Aí hoje você vê ele servindo, e aí você pode pensar, eu quero me aventurar. Você faz, hein, Jorginho? Você faz igual a João Marcos. Eu quero ir também, vou fazer turismo. João Marcos fez assim, ele foi seguir Paulo. Quando chegou lá, ele disse, rapaz, o negócio aqui é brabo, não é para mim não. Paulo, eu não aguento isso não, meu irmão. Você lembra que João Marcos desistiu? Qual testemunho eu quero falar acerca do Felipe? Ele vinha na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas vezes, Ana, a gente chegou aqui e o portão da igreja ainda não estava aberto? Ninguém vai me corrigir, não? Felipe estava ali, irmão, tudo fechado, esperando para abrir. Qual o jovem que a gente está vendo fazer isso? E eu falo para vergonha nossa, não só do jovem, mas também dos que chegam atrasados também. Jailson, cadê Jailson? Jailson me disse recentemente que Felipe não perdia uma reunião de fundamentos, não foi isso? Ele estava sendo preparado, ele estava sendo gestado. Mas nós queremos sair para a obra sem pagar o preço. Nós achando que a gente não está na vida da igreja normal, estamos prontos. Eu quero dizer uma coisa para você que se você não sabe, na Bíblia não tem seminário. Seminário é coisa do homem. Na Bíblia não tem curso de teologia. Carlos não está aqui hoje, ele não vai ficar zangado comigo não. Na Bíblia não tem curso de teologia. O treinamento para os obreiros é a vida da igreja, e a igreja também vice-versa. A igreja é para a obra, e a obra é para a igreja. É isso que eu encontro na Bíblia, não tem outro modelo não. É o que eu encontro na Bíblia. E a igreja, na medida correta, nessa via de mão dupla, assim ó, a igreja contribui com o obreiro e o obreiro contribui com a igreja. Esse é o movimento que eu encontro na Bíblia. Às vezes você vai encontrar a igreja igual a Coríntio. Eu não quero receber Paulo não, estou zangado com ele. E Paulo dá umas palavras fortes aos coríntios, né? E aí se reconciliam e começam a andar junto, porque precisa, irmão. E aqui eu falei para você uma nova classe de pessoas que também precisam receber ajuda, os obreiros, mas de forma adequada. De forma adequada. Não vá pegar do tesouro de forma aleatória e achar que vai fazer, que a gente pode estar cometendo um erro. Mas o tempo já acabou. Eu vou parar aqui. E quem sabe, num outro momento, se o Senhor dirigir, a gente pode entrar em outra classe de pessoas que precisam ser ajudadas, de acordo com o modelo bíblico. Não é assistencialismo, é oferta digna, conforme está na palavra. Amém? Renato, eu queria aproveitar, eu sei que você já está mandando embora, e aproveitar, dar um aviso aí sobre a questão da minha cirurgia. Eu vim para aqui de óculos preto, aqui ó, para evitar a luz, que a luz está me causando um problema nas vistas. E eu mandei o aviso que seria operado dia 14 passado. E é tão importante a questão da oração. Eu coloco, para mim esse negócio, eu preciso de oração, eu distribuo em todos os grupos que for possível. Tem até gente no exterior orando por mim. Então observe. E quando eu estava tudo preparado, eu fiz o check-in para fazer a cirurgia. Irmão Thales me deixou lá cedo. Eu fiz o check-in, a entrada para fazer a cirurgia. Assinei a papelada.
estava em jejum, abriu, como é que chama? O acesso, abriu o acesso, tomei um diazepam para ficar meio grogue, estava tudo pronto, e sentei na mesa. Quando quando o doutor lá, olha o meu olho esquerdo, ele disse: rapaz, eu não posso te operar agora não. Eu digo, eu tô até, e dessa vez não teve caruara, viu? Porque das outras vezes eu tive caruara 3 vezes. A pressão caiu para 7 e quase eu não seria operado, e mesmo assim fui operado. Mas dessa vez Ana disse: hoje você está bem. Mas Jesus não queria que eu fosse operado. Aí tenho que tratar de uma inflamação aqui, para não ter infecção e acontecer algo pior. Então vou ser operado quando Deus quiser. Já estou aqui enxergando as coisas melhores. Tem hora que lá no computador eu faço assim, ó. Mas está tudo bem, continue orando para que Deus conduza o processo. Agradeço aos irmãos as orações, viu? Deus é bom e cuida de nós. Que o Senhor nos socorra e nos ajude. Amém. Amém, irmãos? Fui incomodado pelo Espírito Santo para ler 3 versículos aqui com os irmãos aqui. Ele está em Efésios 4. Começando 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da esperança pelo Espírito vinculado da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Só esses 3 versículos. Qual é a nossa vocação aqui? Eu estou aqui porque sou invocado por alguma coisa. É seguir o que a gente tem aprendido pelo Espírito Santo nessa obra que Jesus nos deu. Essa obra é para nos ajudar uns aos outros, quer seja financeiramente, quer seja fisicamente, quer seja de qualquer não, de alguma maneira que um irmão ou uma irmã esteve precisando. Nós estamos nessa obra para ajudar. Nós não vamos procurar ajuda lá fora não, irmão, como foi dito aqui. Ajuda dentro dessa obra que nós estamos é no corpo de Cristo. Amém? Eu só queria ler esse exercício aqui. A nossa vocação está aqui dentro. Amém?